composto. Então, sim, esse composto, ele é um alfa-aminoácido. Como é que eu sei que ele é um alfa-aminoácido? Quando no carbono 2 você tem o grupo amino. Se no carbono 3 eu tivesse o amino, seria um beta-aminoácido. Tudo bem? Então ele é um alfa-aminoácido, onde a minha cadeia lateral é uma cadeia polar. Ou seja, se aqui fosse um CH3, aí não seria. Mas como eu tenho um OH que caracteriza pra gente uma parte polar no composto, essa afirmativa, ela é uma afirmativa verdadeira. Então a afirmativa de número 1, verdadeira. Legal. Vamos embora, segue comigo. Afirmativa de número 2, tá? Vamos ver o que ele colocou pra gente aqui. Ele botou, número 2. Em solução aquosa, é capaz de fazer ligação de hidrogênio intermolecular. Em solução aquosa, é capaz de fazer ligação de hidrogênio intermolecular. O que isso significa? Entre moléculas é possível a gente fazer ligação de hidrogênio. Cara, isso é meio óbvio pra gente, né? Isso é meio óbvio pra gente. Por quê? Olha pra cá. Quando a gente olha para essa cadeia, lembra que a ligação de hidrogênio ela é produzida quando a gente tem o H ligado a FON, lembra disso? O H ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. Aqui você tem o H ligado ao O, você tem o H ligado ao N, o H ligado ao O, então tem muitas possibilidades nessa cadeia da gente gerar ligação de hidrogênio. Então, claro, se eu pegar uma outra molécula de aminoácido ou pegar até mesmo uma molécula de água, a gente vai ter uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Isso mostra que a afirmativa 2, ela também é uma afirmativa verdadeira. Tudo bem? Vem comigo, meu povo. Aí o que vai acontecer? Próxima afirmativa, afirmativa de número 3, tá? Vamos nessa. É um composto orgânico cuja função é mista. Função mista é quando eu tenho mais do que uma função orgânica presente. Onde eu tenho ácido carboxílico, é claro, é um aminoácido. Tem uma amina primária. Como é que eu sei que ela é uma amina primária? Quando o nitrogênio está ligado a um único carbono, tá? É o caso da questão, tá beleza? E além disso, ele tem a função álcool, tem um OH preso a ele num carbono saturado. Então essa afirmativa de número 3, ela também é uma afirmativa verdadeira. Afirmativa 3, ela também é verdadeira. Tudo bem? Falta só a afirmativa 4. Na afirmativa 4, ele fala pra gente o seguinte, ó. Na 4 ele botou, possui fórmula molecular C3H7NO3. Vem comigo? Será que a fórmula é essa, ó? C3H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, NO3. Foi exatamente o que ele falou. A afirmativa 4 também é verdadeira. Tudo bem? Então qual é a nossa opção? Vem comigo. A gente consegue perceber que a opção correta é a letra A, porque ele fala que todas estão certas. Cara, se você sabe que a 1 e a 2 estão certas, acabou, né? Acabou a questão. Se a 1 e a 2 estão certas, acabou. Só pode ser letra A a resposta. Tá? Esse tipo de questão, ele acaba ficando até um pouquinho mais fácil para vocês, né? É uma pena não cair assim no Enem. Assim, é uma pena mais ou menos, porque quando cai assim, às vezes o cara coloca alguns distratores que causam problema, né? Acaba causando alguns problemas, mas tudo bem, faz parte. Tá bom? Beleza? Então a número 2 está resolvida, linda e maravilhosa. Vamos chegar e vamos partir para a nossa questão de número 3. Tudo bem? Então vamos nessa. Questão de número 3. Bom quem está relembrando alguns assuntos que nós tivemos durante o ano. Show de bola? Vamos embora. Vamos nessa. Nossa, tô com alergia bizarra. Meu Deus do céu. Vamos embora. Ó, número 3. A número 3 ele fez o seguinte com a gente aqui, ó. Ele falou assim, dados os seguintes compostos orgânicos, percebam que eu tenho um grupo de ácido aqui em cada um deles, tá vendo? Eu tenho um grupo ácido. Aí ele bota assim, a ordem crescente da acidez desses compostos em solução aquosa a 25 graus é o quê? Vamos com calma, gente. Quando a gente vai analisar a força de um ácido carboxílico, alguns fatores, algumas coisas na cadeia podem fazer com que ele fique mais forte ou mais fraco. A gente tratou sobre isso, a gente falou sobre isso aqui em aula. E eu coloquei para vocês
que uma das coisas que fazia aumentar a força de um ácido carboxílico era a presença de grupos mais eletronegativos. Quando a gente acrescentava grupos muito eletronegativos, esses grupos muito eletronegativos, eles exerciam um efeito eletrônico chamado de efeito indutivo elétron atraente. Esses caras que aqui estão, eles puxam elétrons para cima deles, polarizam essa ligação e, por consequência, facilitam a saída do H+. Quanto mais grupos que têm uma grande eletronegatividade a gente tem, mais forte é o ácido. Então, repara uma coisa. Desses caras que eu coloquei aqui, o cara que tem 3 átomos de flúor, já que o flúor é o elemento mais eletronegativo, vai ser o composto mais ácido de todos. Depois vem o cara que também tem 3, só que 3 cloros. Esse cara com 3 cloros, ele vai ser mais fraco do que o cara que tem 3 átomos de flúor. Por quê? Porque o cloro é menos eletronegativo que o flúor. A eletronegatividade do flúor é 4, do cloro é 3. Tudo bem? Agora, esse daqui é o segundo mais forte. Depois vem esse. Esse daqui, ele não tem 3 átomos de cloro. Ele tem um único átomo de cloro. Então esse é mais fraco do que esse. Agora, esse daqui é mais forte do que esse, que não tem nenhum átomo, que não tem nenhum grupo que é muito eletronegativo. Então, se ele quer a ordem crescente, ele quer do menor para o maior. O menor deles é o número 1, depois vem o número 2, depois o número 3 e por último o número 4, que é o mais forte de todos. Sendo assim, a nossa resposta de cara já cai na letra A. Tudo bem? Então o nosso gabarito está na letra A, dá pra gente ser feliz. Acabou, ponto final, fácil aí. A galera já tinha respondido letra A no chat. Mandaram bem. Então, número 3, gabarito letra A. Tá bem fácil essa daí, né? Ficou bem tranquila da gente resolver, sobretudo se você assistiu às nossas aulas falando de força de ácido. Show, meu povo? Maravilha? Vambora, volta comigo aqui. Questão de número 4. Essa daqui, a gente vai começar aqui agora a entrar numa parte de termoquímica. Tudo bem? E aí o que acontece, meu povo? Quando a gente cai numa parte termoquímica, a gente acaba tendo as resoluções com um gasto energético um pouco maior. Faz sentido? Sacou? Eu acabei de fazer uma questão com vocês aqui, que era a questão de número 3, que a nossa resposta, ela era num piscar de olhos. Tu sabia ou não sabia, marcava, acabou e acabou. Aqui, a gente tem uma questão de termoquímica. E questão de termoquímica, meu povo, é uma questão que vai envolver, não uma dificuldade, porque lei de Hess não é tão complexo assim, que é o tipo da questão, mas vai exigir um trabalho maior, principalmente por causa das contas. Então, no caso do Enem, todo mundo aqui evidentemente vai fazer Enem, eu sempre sugiro a vocês que vocês, quando pegarem questões desse tipo na prova do Enem, que vocês deixem essas questões para o final, se sobrar tempo. A gente sabe que o Brasil ele é um país que, na média, tem algumas dificuldades em matemática. A gente sabe que é um pouco de perfil do Brasil como um todo, né? A dificuldade na matemática ela é comum para todo mundo. Não adianta você gastar um tempo grande nessa questão, acertar essa questão, se você, por acaso, deixou passar uma questão muito simples de ser resolvida. Às vezes, a galera vai fazendo a prova do Enem na ordem que foi fornecido, e aí, no final, acaba faltando tempo porque gasta tempo naquilo que você não tem que gastar. Você só vai gastar tempo nisso daqui quando for necessário. Pô, vou fazer alguma coisa que naturezas tem peso maior, eu sei que eu vou acertar todas as questões mais fáceis, as questões médias, entende? Então eu sugiro a vocês que esse tipo de questão vocês tendem a deixar para o final. Se sobrar tempo vocês fazem, se não, beleza. Tá bom? Tranquilo, gente? Então é uma sugestão que facilita. Não adianta tu gastar um tempo absurdo aqui e deixar uma questão fácil sem ser respondida. Uma das coisas mais tragédia no Enem, vocês vão perceber isso, espero que não na verdade, mas espero que vocês percebam isso com outras pessoas, é o seguinte, uma das coisas que mais ferram tua nota no Enem é quando vocês chutam questões sequenciais. Quando tu chuta, a tendência de você acertar é pequena. Então quando você pega, por exemplo, fazendo a questão na ordem, a prova na ordem, e aí chega no final da tua prova, falta tempo e você não consegue fazer a última página.
Aqui que você é obrigado a fazer, chutar a questão em sequência. Ali certamente vai ter questão fácil, certamente vai ter questão média, certamente vai ter questão difícil. E no chute a probabilidade de você acertar é pequena. Então a tendência de você errar várias questões em sequência, inclusive questões fáceis, é muito grande. Então, cuidado, tá, gente? Cuidado. Eu optei por falar disso com vocês aqui agora, justamente porque a gente está num momento de revisão. Eu acho que durante o ano, às vezes, a gente gasta muito tempo falando da teoria, e não dá pra gente bater esse papo. Tá bom, gente? Então, eu sempre vou sugerir, cara, que vocês peguem as questões de conta de química e pulem e façam depois. Tá? Faz depois. Ah, vou fazer direito. Pô, sabe que tua vida tá muito longe de ciência da natureza. Então gasta o tempo em matemática, que vai te dar uma nota maior, uma nota futura maior, tá? Beleza? Show de bola? Mas agora eu vou fazer medicina, por exemplo, vou fazer enfermagem, vou fazer engenharia química. Aí você vai precisar de uma nota maior em ciência da natureza, então vai ter que acabar fazendo isso aqui. Só que não precisa fazer no começo, deixa pro final, tá bom? Show? Vambora, faz o seguinte, tira um print desse quadro aí, povo. Tira um printzão. E eu vou apagar aqui para a gente poder começar a construir o raciocínio dessa nossa próxima questão 4, tá? Deixa eu apagar aqui para vocês. Ó, vou apagar tudo, inclusive eu vou tomar a liberdade de apagar a linha do meio. Porque, cara, a lei de Hess exige espaço. Claro que na tua prova, as reações que ele te fornecer já vão estar escritas, então tu pode rabiscar lá dentro. Só que aqui não, né? Então, para eu mostrar para vocês o que eu vou fazer, eu preciso trabalhar direitinho, cara, aqui com vocês, cada uma das reações e mostrar o que a gente vai ter que fazer e tudo mais. Se você já tem a prática de lei de Hess, vai ser feliz, tá, gente? Vai ser feliz. Aqui a gente vai estar trabalhando com calma, tá, gente? Pra gente poder resolver na moral. Ó, eu vou pedir pro Renan para ele jogar a imagem para mim. Enquanto isso, pode deixar lá que eu vou copiar essas reações aqui no quadro, tá? Então vou gastar 2 minutinhos copiando para vocês, para que fique fácil de vocês enxergarem as coisas. Tá beleza, povo? Show de bola? Então pode deixar aí, Renan, que eu vou copiando aqui pro pessoal. Ó, ele botou assim pra gente. Vou narrando só para não ficar calado, tá, gente? Ó, carbono, grafite, vou chamar só de carbono, tá, gente? Ó, carbono. Aí ele bota mais O2, carbono mais O2, isso daqui forma CO2, e a gente vai ter aqui um ΔH igual a menos 394, menos 394 quilojoules. A reação de baixo foi H2 mais O2. Nessa reação a gente teve a obtenção e a produção de água. Vou botar o balanceamento para vocês. Eu vou ter meio de O2 aqui. E essa reação ela fornece para a gente um ΔH igual a menos 286 quilojoules. Beleza, maravilha. E a última foi o seguinte, ele botou carbono mais H2, depois eu boto o balanceamento, mais O2. Isso aqui produz C2, H4, ó. Isso traz pra gente um ΔH igual a menos 53 quilojoules. Menos 53 quilojoules. Só botar o balanceamento aqui, a gente vai partir para a resolução. São 2 carbonos, mais 2 H2, mais meio de O2. Isso forma 1 de C2H4O. Beleza? Então tá resolvido aqui. Ó, já reescrevi essas equações para vocês. Na lei de Hess, ele vai me dar várias equações com seus respectivos ΔHs, só que eu preciso de uma reação, que é a reação que eu quero chegar. Agora a gente vai ter que ler o texto. Vem comigo. Olha só. No texto ele fala assim pra gente.
A partir das equações termoquímicas de formação listadas abaixo, pode-se afirmar que a entalpia padrão de combustão do óxido de etileno, que é o C2H4O, é igual a quanto? Então, repara, ele quer saber qual é a entalpia de combustão do óxido de etileno, que é o C2H4O. Tudo bem? Foi? Tá, e aí, o que eu faço? Bom, a reação em questão ele não me forneceu, ele me deu as reações periféricas, né? A reação que eu quero é a combustão do C2H4O. E eu tenho que montar isso sozinho. Vem comigo pro quadro. Olha só. Eu objetivo chegar na combustão do C2H4O, que é o óxido de etileno. Se ele fala sobre combustão, eu tenho que pegar esse cara, mais O2. Se é combustão, gente, é combustível mais comburente. Combustível mais comburente. Essa queima, ela vai gerar pra gente como produto o CO2 mais a água. Tá aqui bonitinho para vocês. Então, o objetivo dele é saber esse ΔH. Se ele está falando sobre o ΔH de combustão, o ΔH de combustão ele vai ser o valor em quilojoules de energia gerado quando a gente queima 1 mol do meu reagente. Quando eu queimo 1 mol desse cara. Tudo bem? Então, para a gente queimar 1 mol desse cara que está aqui, qual é o resto do balanceamento? Vamos tentar fazer isso? Tá? Então vamos lá. Ó. São 2 carbonos aqui. Para a gente poder balancear, eu vou precisar de 2 aqui, 2 CO2. Não é isso? Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, eu vou precisar de 2 águas. Como é que eu sei disso? 2 vezes 2 deram 4 hidrogênios. Então aqui eu tenho 4 hidrogênios. Tá bom? Agora vamos nessa. Oxigênio. 2 vezes 2, aqui eu tenho 4 oxigênios. 4 oxigênios mais 2 oxigênios, eu tenho 6 oxigênios. Tudo bem? Então, quanto que eu coloco aqui? Se você pensou 3, você errou. Por que você errou? Você errou, galera, por um motivo muito simples. Você tem um oxigênio aqui. Então, se eu tenho aqui 4 mais 2, 6, tudo bem? Se eu já tenho um aqui, faltam 5. Se faltam 5, aqui eu vou precisar de 5 sobre 2 oxigênios. Ai, meu Deus! O professor não gosta de trabalhar com fração. Tudo bem, gente. Tudo bem, faz parte, acontece. Mas tem que ter, gente. Fazer o quê? Tudo bem? Beleza? Tá, então agora eu vou ter que gerar operações matemáticas com esses caras para poder chegar naquele lá de cima. Tá bom? Então vamos lá. Quais são as operações matemáticas que a gente faz para conseguir desses camaradas aqui chegar naquela reação que está lá em cima? Bom, eu vou olhando componente por componente. Primeiro, eu preciso de 1 mol de C2H4O do lado dos reagentes. Qual é a reação que me fornece o C2H4O? A reação que me fornece o C2H4O é esse cara daqui. Só que tem um detalhe. Na reação que eu quero chegar, ele está do lado dos reagentes. Só que aqui ele está do lado dos produtos. Então eu preciso pegar toda essa equação e inverter. Certo? E aí eu vou fazer essa operação matemática para vocês. Tá, então vamos fazer a inversão desse cara? Olha só. Para a gente poder gerar a inversão, eu vou fazer uma linhazinha aqui para que nós tenhamos um espaço para poder resolver. Tá aqui bonitinho. Vamos embora. Então eu vou inverter a primeira equação. Desculpa, a última equação. Quando a gente inverter, esse cara vai para os reagentes. Então vamos nessa. Vou ter aqui, ó, C2H4O. Invertendo, esses caras vão virar produtos. Então depois eu boto o balanceamento, ó. C mais H2 mais O2. Vamos botar os balanceamentos, ó. Aqui foi 2, aqui foi 2 e aqui foi meio. Quando a gente inverte uma equação, o que ocorre
é que o sinal desse ΔH, ele também é invertido. O menos vira mais 53 kJ, tudo bem? Então o que eu fiz? Fiz uma inversão da última equação, beleza? Assim eu vou ter o C2H4O do lado certo, do lado dos reagentes. Agora vamos lá. Alan, o próximo que eu caio aqui é no oxigênio. Tá, e agora? E agora é o seguinte, se o próximo é o oxigênio, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe oxigênio nas 3 equações. Quando você tem um componente na sua reação principal, que você objetiva chegar, e ele é encontrado em 3 dessas reações, o que acontece, meu povo, é que você não vai mexer nele agora, depois ele se acerta. Depois ele se acerta. Vem comigo. Eu vou partir agora para o CO2. São 2 CO2. Qual dessas 3 reações me dá CO2? Vê se não é a primeira. Nota que nessa primeira equação que ele me forneceu, o CO2 está do lado exato que ele tem que estar, que é ao lado dos produtos. Só que aqui é 2 e aqui é 1. Para que esse 1 se transforme em 2, eu preciso multiplicar essa primeira equação por 2. Então eu vou chegar aqui, ó, e eu vou multiplicar essa equação por 2. Tudo bem? Quando isso acontecer, a gente vai ter C mais O2. Isso aqui vai formar CO2. Como a gente multiplicou por 2? Eu vou ter aqui 2, 2 e 2. E aqui, o que acontece com ΔH? Ué, o que acontece com ΔH mantém o sinal, porque você não inverteu, então menos, esse número vezes 2. Ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18 vai 1. 6 mais 1, 7. 788 kJ. Beleza. Agora eu vou precisar ter 2 águas nos produtos. A reação que me fornece água é a segunda. O lado tá certo, o balanceamento não. Aqui é 2, então aqui vai ter que ser 2. Logo, eu multiplico essa segunda equação por 2 também. Quando essa multiplicação ela for realizada, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter o seguinte, multiplicando isso aqui por 2, a gente vai ter que H2 mais O2 forma água. Multiplicando por 2, eu vou ter 2 aqui, 2 vezes meio vai dar 1, e aqui, ó, aqui vai ser 1, e aqui vai ter que ser 2. Quando isso acontece, a gente vai pegar o ΔH, eu conservo o sinal, porque você não inverteu, vai ficar isso vezes 2. 2 vezes 6 deu 12, foi 1. Aqui vai dar 16 mais 1, 17, vai 1 de novo. 4 mais 1, 5, 572 kJ. Agora, será que essas operações faz a gente chegar na reação em questão? Eu preciso somar essas equações para saber se a gente vai chegar na reação que me interessa. Então vamos nessa? Olha só, o que eu posso cortar aqui? Tudo que eu tiver no reagente de um lado que for igual a produto do outro, eu posso cortar. Carbono de um lado, carbono do outro, eu corto. Tudo bem? E agora presta atenção no que vai acontecer. Eu tenho aqui, ó, se liga no que vai rolar aqui, meu povo. Olha só, o que a gente vai ter? Eu vou ter nos reagentes C2, H4O, mais o quê? Presta atenção. 2 mais 1 deu 3. 3 oxigênios. Aqui eu não tenho meio? Então, 3 menos meio deu 2,5. 2,5 é exatamente 5 sobre 2. Ah, então aqui deu o tal do 5 sobre 2 que me interessa. Eu falei que isso se ajeitava. Mais O2. Isso aqui vai formar o quê? Vai formar 2CO2. 2CO2. Mais 2 águas. E é exatamente a questão, exatamente a reação que ele me colocou lá em cima. E agora qual é o ΔH? Agora no ΔH é só você somar tudo respeitando os sinais. Então vai ficar menos
788. Aí eu vou somar com menos 572 e eu vou somar com esse 53. Deixa eu ver quanto dá isso daqui. Vou fazer essas contas para vocês para a gente poder ganhar tempo. Vamos nessa? Olha só, isso aqui vai dar 53 menos 572 menos 788. Isso aqui deu menos 1.307. Isso aqui deu menos 1.307. Claro que vai dar negativo, né, meu povo? É uma combustão, então tá liberando calor. E esse é o resultado, menos 1.307. A gente encontra na letra menos 1.307, letra D é o nosso gabarito, tá? Então letra D é o nosso gabarito aqui, ó. Letra D, tá? Simples assim. Alan, a questão tinha me falado que esses ΔHs são ΔHs de formação. Eu poderia resolver, ao invés de ser por lei de Hess, fazer por entalpia de formação? Poderia, pegando produto menos reagente, tá? Então não tinha nenhum problema. Tá? Isso podia ser feito porque ele contou que era ΔH de formação, então daria para fazer desse jeito. Tudo bem? Beleza? Show? Vocês perceberam? Aí, até o Carlson falou, 30 minutos da aula só nessa questão. Foi um pouco menos do que isso, evidentemente. Mas, assim, a gente gasta mais energia, evidentemente, aqui, porque, de fato, cara, envolve conta. E eu tô explicando, né? Se eu fosse fazer sozinho, eu resolveria isso aqui rapidinho, né? Mas eu tô explicando, então dá nisso, tá? Então, tira um print dessa questão. Valeu? E, galera, é isso. Eu vou me despedindo de vocês. Semana que vem a gente tá junto. Voltamos à teoria na semana que vem. E é isso, tá, gente? Um grande beijo no coração e nos vemos semana que vem, se o Pai do Céu permitir. Beijos e fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.